O fato é que agora nós vamos a uma experiência no qual o Cláudio, de uma maneira muito imaginativa, constrói uma pilha. Mas olha só como é simples construir esta pilha. O que é uma pilha mesmo? Chamamos de geradores. Na realidade, uma pilha é o que gera a corrente elétrica e a gente faz uso da corrente elétrica. Então vamos a essa experiência. Nas próximas experiências nós vamos ilustrar, né, a relevância da corrente elétrica, né? E também, claro, acho uma experiência muito importante, né, é fazer uma experiência do tipo da experiência de volta, construindo uma pilha. Isso, porque a gente empilha, né? A gente vai mostrar isso, materiais, né? Agora, a pilha foi, na verdade, o primeiro gerador, um instrumento para colocar os elétrons em movimento, porque a gente precisa colocar os elétrons em movimento para a gente ter uma série de comodidades, né, em casa, né? Movimentar um motor, né? Acender luzes, né? O fato é que vamos então a essa experiênciazinha simples, né, onde a gente ilustra a relevância, né, da corrente elétrica e o Cláudio vai construir uma pilha de volta, né? Bom, antes vou mostrar uma pilha comercial, né? Quer dizer, que são duas pilhas comerciais. Então eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo, né? Corrente contínua. E a gente pode usar o ímã para grudar, por exemplo, essas garrinhas jacarés, ficam práticas, né? Para a gente montar o circuitinho. Então vamos ligar LEDs, né? São 7 LEDs. E esses LEDs precisam de no mínimo 3 volts. E cada pilha fornece 1,5, portanto eu preciso de 2, né? Duas chegando a 3. Chegando a 3. Então, uma das aplicações da corrente elétrica é gerar luz, né? Então, aqui. Quer dizer, o que a pilha, na verdade, faz, né, é colocar os elétrons em movimento, né? Ou seja, ele gera um campo elétrico e o campo elétrico força de forma as que cargas. dentro desse fio aqui, você tem um monte de elétrons, né, em movimento contínuo. Aqui também no outro fio, né? Ok. Outra coisa que as pilhas podem fazer é energia mecânica, transformação de energia química em energia mecânica. Então, ligamos aqui nos terminais do... Você está transformando energia elétrica em energia mecânica, né? Essa é a função, na verdade, do motor, né? Isso. Mas, de qualquer maneira, tudo tocado a movimento de cargas elétricas, né? Porque é isso que é fundamental aqui, né? Exatamente, exatamente. E aí, a gente pode mostrar como é que a gente pode construir uma pilha de forma simples. O único problema é que essas placas não são tão fáceis de achar no mercado. São lojas especializadas, né? São as placas de zinco e cobre. Mas você pode fazer uma pilha bem mais modesta usando, por exemplo, prego, que é zincado. Então ele tem uma camada de proteção, prego de ferro com zinco. E você pode usar também aquelas moedinhas de 5 centavos, que ele é cobreado. Então ele já tem uma camadinha de cobre e o prego zinco. Então você pode enfiar isso aí dentro de uma batata, por exemplo, ou de limão ou vinagre. Você vai ter uma certa carga, mas não tanto quanto essa daqui. Então aqui, além de usar placas de cobre e de zinco, eu vou usar vinagre com sal. Então, precisa embeber aí. Embeber, exatamente. E a gente vai embeber com tecido, né? Calça jeans cortado. E mas foi assim mesmo que o Volta fez, foi. Exatamente. Então vamos colocar aqui o vinagre, né, com o sal, e a gente vai embeber o tecido nesse ácido. Então nós vamos montar uma pilha ácida. Se fosse de batata, seria alcalina, uma pilha básica. Então, a gente começa com os terminais. Os terminais cobre e outro terminal zinco.
A última placa... Intercalados, né? Intercalados. Então, aqui, zinco, o próximo deve ser cobre. Mas eu já soldei do outro lado já o zinco para facilitar. Então, zinco, cobre, já está o primeiro par. Aí, vou fazendo na sequência. Então, vou fazendo a pilha, ou seja, estou empilhando as placas. Recebeu esse nome por conta disso mesmo. Por conta disso. Né? Empilhamento. Empilhamento, exatamente. Que não tem nada a ver com as pilhas atuais, que não tem nenhuma pilha aí. Então, vamos fazer várias. E aí você pode intercalar e fazer uma pilha com tantas placas você queira. Né? Obter 100 volts, 200 volts, né? Então, de acordo com a quantidade de Quanto placas. maior o número, né, de elementos, né, maior vai ser a voltagem. Bom, vamos parar por aqui. Então, os terminais, zinco puro e cobre puro. E, por exemplo, a gente pode ligar nos terminais aqui do motor. Olha aí. Né, fazer o motor girar. Que beleza. Uma pilha construída rapidamente. Ou ligar no... Movimentando cargas elétricas, porque isso é a função, na verdade, da pilha, né? Aqui. Então tem o LED. E o importante é mostrar que a corrente elétrica, como você vai falar mais para frente, é um circuito. Aqui há um circuito. Então, se eu levantar, acaba a corrente. A corrente precisa passar e dar a volta no circuito. Você interrompeu o circuito, digamos assim. Então, há necessidade de que haja um caminho para os elétrons fluírem, ou seja, o circuito. Bom, então é isso.